bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar do problema da Argentina, que nos surpreendeu desde segunda-feira, portanto, com a notícia de que o governo do presidente Alberto Fernandes está intervindo na empresa Vicentinha, a terceira maior empresa de cereais da Argentina. Os motivos, pelos esclarecimentos que nós estamos divulgando aqui no Notícias Agrícolas, é pela má performance econômica da Vicentinha, está entrando em brava crise, devendo para os seus fornecedores, tem 7 mil funcionários, e o governo da Argentina, de Alberto Fernandes, está intervindo nesta empresa e transferindo o comando da empresa para YPF, que é assim que se pronuncia, a indústria petrolífera argentina, que tem outras ramificações e que está com essa ramificação também no agronegócio. A pergunta que está no nosso título é: isso é apenas uma medida paliativa, ou seja, uma exceção, ou vai virar regra? Se virar regra, qual é o futuro da Argentina? Ser um país cada vez mais estatizado, ser uma Venezuela? E que isso implica para o Brasil e para os produtores brasileiros? Bom, esta pergunta vamos estar dirigindo para Roberto Troster, que está conosco aqui pela internet, direto de São Paulo, e a gente o cumprimenta. Roberto Troster, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, João, obrigado pelo convite. Você fez um 3 em 1, são 3 perguntas em 1, né? Mas é exatamente. Mas espera aí, calma. Se a Argentina está indo para o caminho da Venezuela, né, o que pode acontecer? Então, vamos por partes. Primeiro, por enquanto, é só uma exceção, é só uma andorinha, né? Uma andorinha não faz o verão, e para a YPF assumir a Vicentinha, ela precisa da aprovação do Congresso. Então, isso ainda tem jogo antes de ficar definido. Segundo, o Congresso pode decidir que é melhor vender o controle da Vicentinha para outra empresa. No momento em que o Estado, no mundo inteiro, está aumentando o seu papel, fazer isso não faz muito sentido, mas temos que esperar para ver. Segundo, eu vou voltar um pouquinho no tempo, eu vou voltar 210 anos no tempo, e foi em maio de 1810 que a Argentina se emancipou da Espanha. E uma das pessoas mais importantes da história argentina, José de San Martín, ele achou que não adiantava só tirar os espanhóis da Argentina se não tirasse do resto da América Latina. Aí ele fez um exército, conseguiu avançar, libertar o Chile, o Peru, vindo do sul. E do norte veio Simão Bolívar. E eles tinham duas visões. A visão do Bolívar era de líderes carismáticos, fortes, que orientassem os países, que é o país hoje, que é a Venezuela de hoje. Você tem líderes muito fortes, mas quando você pega um líder ruim, né, você tem de fato um desempenho ruim. E do lado argentino, San Martín achava que as instituições eram mais importantes que os homens, que você tinha que fazer instituições fortes. E a Argentina tem instituições fortes, por mais de algumas fragilidades, como o que aconteceu com calotes de dívida, esse tipo de coisa, excessos de gastos fiscais, tem todas as condições para não virar uma Venezuela. Quer dizer, a Argentina, segundo ponto, depende muito mais do capital humano que do capital físico. Enquanto a Venezuela exporta petróleo, o segundo maior item de exportação na pauta de exportações argentinas são serviços empresariais. É o segundo maior item, quer dizer, a Argentina tem capital humano muito bom, tem 5 prêmios Nobel da Paz, então esse risco não existe. O que vai acontecer daqui para frente? Saindo as previsões agora do Banco Mundial, saíram ontem, falando sobre o desempenho do mundo inteiro para esse ano e para o próximo ano. E os números mostram que nesse biênio a Argentina, paradoxalmente, vai cair menos do que o Brasil. Quer dizer, nós estamos muito, sim, nessa tendência de pôr sempre os nossos problemas lá fora e ver quem está pior que o Brasil e não ver bem o que dá para fazer aqui. Especificamente para o setor agrícola, as projeções agora são de uma safra maior, foram
vai ser a segunda maior safra da história. Quer dizer, nós temos um potencial aqui. O setor agrícola, agropecuário no Brasil fez uma revolução. Só que o resto da sociedade não acompanhou. Por isso nós estamos como nós estamos. Eu acho que o público, entre aspas, o público errado, é o público do setor agrícola. Quer dizer, da porteira para dentro, fizeram tudo que tinha que ser feito. Hoje, antes você ia no banco, entrava um sitiante, um fazendeiro, né? Sabe, ia no banco no andar de baixo. Hoje já não existe não existem mais fazendas, existem empreendimentos agropecuários. Você vai numa fazenda aqui ou vai numa fazenda nos Estados Unidos, máquinas, laptops, tudo informatizado. Então, eu acho que, assim, o campo brasileiro é muito bom, agora o resto dá para melhorar. E a Argentina está melhor nesse resto? A Argentina está melhor nesse resto, por enquanto, né? Tá. Tem um problema da Argentina, que a dívida pública é baixa, os juros são mais baixos. Eu não sei se está melhor ou está pior. Eu acho que a gente tem que olhar para a gente. O que a gente pode fazer? Se eu tenho um sítio, eu não preciso ficar olhando para o sítio do vizinho para ver se está plantando mais do que eu. Eu tenho que dar o exemplo vendo. Tem uma história que eu gosto muito, João, acho que já contei para você, do Jeca Tatu. O Jeca Tatu, Monteiro Lobato, ele foi morar numa fazenda no Vale do Paraíba. Aí ele começou contribuindo para o Estadão, né? Praga Velha. E aí ele falava que você tinha um italiano que produzia mais e o Jeca Tatu produzia menos, né? E que ele era preguiçoso, só produzia para o sustento dele, e o italiano trabalhava e produzia mais. Até que veio um médico, viu o Jeca Tatu e viu que o problema dele era amarelão, né? Aí deu remédio para ele para o amarelão, mandou usar butina, e em pouco tempo o Jeca Tatu superou em tudo a produção do vizinho, que era o italiano, né? E acho que é a mesma coisa entre Brasil e o resto do mundo. Acho que temos que ter esse amarelão. E esse amarelão no Brasil se chama obsolescência. A gente não muda, faz as coisas do mesmo jeito, mesmo tipo de tributação, de política, de discurso. Quer dizer, eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, independentemente se a Argentina fizer mais ou menos. Ok. Então vamos fazer um resumo desse momento que eu entendi pelo que o Roberto Troster nos falou, primeiramente dizendo assim, por que escolhemos o Roberto Troster para falar da Argentina? Porque ele é argentino, simples assim, quer dizer, nasceu na Argentina, está no Brasil há 40 anos, é um dos principais economistas do Brasil, mas é argentino de nascença e não abre mão disso, torce para o Boca Júnior, veja você que loucura, mas enfim, Roberto Troster está dizendo para a gente que a intervenção do presidente Fernandes na Vicentim, parece-me que é necessário para salvar os empregos, são 7 mil empregos, é isso, exatamente, 7 mil empregos, e essa Vicentim, que é a terceira maior empresa de cereais da Argentina, como eu já disse, deve ao Banco La Nación 18 milhões de dólares, enfim, para não sair todo mundo perdendo intervenção. Beleza, o que nós estamos perguntando para o Troster é que isso é apenas uma exceção, uma necessidade que precisava ter, ou há um apetite do Fernandes em transformar a Argentina num país comunista? Roberto Troster. Olha, não tem nenhuma pretensão de ser um comunista. Os peronistas, que é o partido do Fernandes, tem um dos gritos assim de guerra, é ni yanquis ni marxista, peronistas, né? Então, isso não tem nenhuma chance da Argentina virar comunista. Traduz para nós, né? Esse grito aí, como é que é? Nem yanquis são os americanos, nem americanos, nem marxistas. São peronistas. Somos peronistas, sabe? Não tem esse risco lá. E Fernandes, quer dizer, como todo presidente, ele é presidente só, não decide o país. E uma coisa muito boa do Fernandes, quer dizer, o possível sucessor dele é o Larreta e o Kicillof.
Um é prefeito de Buenos Aires e o outro é governador da província de Buenos Aires, que são, assim, a grande parte é como se fosse o sudeste brasileiro. E são rivais, um é filho do Macri e outro é filho do Fernandes, filho político, né? São rivais nas próximas eleições, mas agora, na pandemia, nas apresentações, nas entrevistas para a imprensa, fica um do lado de cada lado do Fernandes, né? Então, assim, um presidente que quer ser um bom líder, que quer levar um país a algum lugar, tem que escutar todo mundo e tem que achar um meio termo que se ajuste a todo mundo, né? Não é assim, você impor um regime e defender ele à morte, né? Agora, se está dizendo que não há nenhum motivo para a Argentina ir para o caminho da Venezuela, por que então está transferindo a administração da Vicentim para a tal da YPF? Como é que é YPF? YPF? YPF. Que é uma empresa petrolífera, né? E eles vão administrar, vão ter maior intervenção na agricultura. Isso traz alguma preocupação? Olha, primeiro, a dívida da Vicentim, se você for ver, não é uma dívida tão alta, tão relevante, que existe. Ela é a terceira maior empresa do setor na Argentina, então está querendo dar uma solução de continuidade para não aumentar mais o desemprego. Por enquanto é só isso. O resto é ilação. Tá. Mas tudo indica que vai ser só isso, que a Vicentim vai sofrer intervenção, talvez vai para a YPF, talvez vai ser privatizado, vão passar o controle para algum terceiro. Tá. Ou talvez consigam na justiça anular a intervenção. Tá. Mas eu acho que a gente está procurando pelo em cabeça de ovo. Por enquanto, uma andorinha não faz o verão. Mas, doutor Roberto, eu estou tentando explicar para os nossos amigos do Notícias Agrícolas que, conforme o seu depoimento, não há com o que se preocupar, não há contágio esquerdista nessa decisão. Temos que ficar atento. Pode ser que seja a primeira de uma série, não estou falando isso, mas, por enquanto, é só uma intervenção, uma primeira, única intervenção isolada, que depende da aprovação do Congresso, onde o peronismo é majoritário. Parece que vai ser hoje isso. Parece que a decisão vai ser hoje. Agora, tudo bem. Evoluindo, você acaba também de nos dizer que, na comparação em termos de recuperação econômica mundial, a Argentina está melhor, com melhores condições que o próprio Brasil. Mas a Argentina não está à beira de um calote? Sim, mas aí o calote, num primeiro momento, é um aumento de renda. Imagina você, João, que está pendurado no cheque especial, no crédito, né? Não precisa dizer isso para todo mundo, da minha situação econômica, Roberto. Pelo amor de Deus. Você levantou a bola, eu chuto, né? Tá bom. Aí o que acontece? Você fala, eu não vou pagar mais o banco. Então, tudo que você ia pagar o banco virou renda para você. Em vez de você sacrificar metade do seu salário para pagar o banco, fica para você. Então, um calote, no primeiro momento, é um aumento de renda. Por isso que muita gente escolhe dar calote, né? Claro que você não está justificando o calote, mas a pergunta objetiva, a Argentina está indo para o calote? Olha, a probabilidade, eu diria que é bem alta que vá para o calote. Ou, usando um eufemismo, para uma reestruturação... Tá bom. Reestruturação aqui, ótimos eufemismos. Muito bem. E o dólar, hein, Troster? Você anda dizendo que esse dólar pode cair abaixo de R$4? Pode, e eu explico. Se você vê no começo do ano, dia 2 de janeiro, quando começou, estava 4,02 o dólar. De lá para cá, chegou a 5,93 e agora voltou. Mas de lá para cá, o déficit de transações correntes, o que é o déficit de transações correntes? É a balança comercial mais a balança de serviços. Balança de serviços inclui especialmente juros, royalty, esse tipo de coisa, vem encolhendo. Se encolheu, quer dizer, a demanda de dólares vai ser menor. Se a demanda de dólares é menor, o preço do dólar tem que cair. Então, tinha que ficar abaixo de R$4. O que acontece no Brasil? Você tem um mercado à vista, complexo, burocrático e travado,
e um mercado futuro sofisticado. Então, o mercado futuro, a qualquer boato, ele dispara o dólar, quer dizer, ele sobe de elevador e depois vai descendo de escada, que é o que está acontecendo agora, né? Tá. O dólar abaixo de 4 está cada vez mais no meu radar e no de todo mundo, né? Dólar abaixo de 4. Mas isso é para quê? Final de ano ou é já? É difícil de prever a dinâmica, né? Porque da mesma forma que você pode ter notícias ruins de Brasília, você também pode ter notícias boas, né? Tá. Às vezes eu acho que é pouco provável, mas é possível, né? Sim, mas o Roberto Trosser calcula que esse dólar a 4 é para final de dezembro ou para agosto? Então, vou explicar. Um dólar alto ajuda o exportador, um dólar baixo, importador. Esse dólar assim prejudica todo mundo. E nós temos um dólar assim no Brasil, oscilante, né? Então, você tem que mudar o mercado de câmbio aqui, né? Você gostou da operação do Paulo Guedes, que teria ganho 500 bi na operação de dólar contra os bancos? Não gostou? Não foi bem assim a operação. Não foi. Como é que foi? Não, o que acontece? Quando você tem uma posição em dólar, você ganha ou perde, perde por conta da valorização ou desvalorização. Na média, o que acontece? O custo, a política nessa vez, o dólar caindo, o Banco Central ganhou, mas ele podia ter ganhado muito mais e com menos volatilidade se ele comprasse e vendesse no mercado à vista, né? Se ele chegasse de manhã cedo e falar, olha, hoje eu vendo o dólar a 4,90 e compro a 4,50, punha 40 bi. Você vai ver como em uma semana o câmbio estava estável em R$4, né? Então você recomenda essa alternativa, beleza, entendi. E aí, por fim, vamos à euforia que a gente estava vendo, pelo menos até ontem, não sei se nesse momento a gente vê, a euforia nos mercados internacionais com a recuperação pós-Covid. Ontem houve uma euforia na Bolsa, o dólar está aí também descendo, aproveitando todas as explicações que você deu. Você acredita que essa euforia ela é concreta ou é apenas uma especulação momentânea? Olha, eu acho que é difícil acertar, mas eu acho que os preços estão um pouco inflados, sim. Eu acho que o preço, da mesma forma que o preço do dólar está alto, o preço da bolsa também, né? Então, eu estou olhando com olhos difíceis. Você vê, o pico da Bolsa foi a 115 mil, né? Está em 90 e poucos, com uma deterioração tão grande assim da economia, com a queda do preço do petróleo, pararam a mineração de uma mina da Vale, então, com o aumento da inadimplência nos bancos, então eu acho que pode ser que esteja um pouquinho exagerados os preços. Traduzindo, você está nos dizendo que o futuro é preocupante para os brasileiros, Roberto Trosser? Não, a Bolsa não é o Brasil. Sim. Quem está na Bolsa é quem tem grana e pode perder. A Bolsa baixa preocupa só para quem é dono de uma empresa e precisa captar recursos no mercado de capitais. Agora, a Bolsa não quer dizer que o Brasil vai mal. A Bolsa pode ir bem, o Brasil mal. O Brasil pode ir bem, a Bolsa ir mal. Mas mas na sua concepção, como é que está a economia brasileira? Vai bem ou vai mal? Olha, eu diria que quando a projeção do Banco Mundial é de que vai cair 8%. Uhum. Se fosse 8% para todo mundo, então você deixaria de ganhar 100 mil, passaria a ganhar 92 mil, né? Não seria um grande problema. O problema é que vai cair, mas não vai cair para todo mundo 8%. Para alguns vai aumentar, então setores como setores de delivery, setores de farmácias, estão aumentando a participação, e outros setores como transporte estão perdendo a participação. Então, e você vê que especialmente os informais, é uma situação difícil. Eu estou morando agora no Jardim Paulista e tenho meu escritório em Higienópolis. Aí ontem eu voltei a pé. Depois de 3 meses, fiz o percurso que eu fazia a pé. Eu não fui lá um tempo, né?
eu fiquei chocado, olha, fiquei deprimido a quantidade de gente pedindo esmola. Às vezes você via na Paulista um que outro, né? Mas a quantidade de pessoas, assim, é chocante, olha, é preocupante. Eu acho que, na média, é uma medida ruim. Eu acho que essas pessoas em condição, morando na rua, um país que tem uma super safra e tem gente passando fome, para mim não faz sentido. Ok, então vamos com a última pergunta, passar a bola para você. Não era a última essa? É a última. Não, é a última colocação. A última. Vamos então lá. Essa é a última mesmo. Quantas últimas você quiser, João, não tem problema. Te dou o momento para você se dirigir a quem você quiser. Espero que você fale aos agricultores brasileiros que estão nos assistindo. Qual é a sua abordagem aos agricultores, Roberto Troster? Bom, eu gosto muito de tudo que seja verde, eu gosto muito de tudo que seja mato, fazendas. Eu já cheguei até a montar num rodeio, não sei se você sabe disso, né? Eu gosto muito. Eu acho que falei ainda no começo da entrevista que o agro brasileiro fez um show, né? Muito bom, muito bonito. Acho que o agro brasileiro tem que se posicionar contra essa queimadas, porque é uma minoria que acaba sujando o nome de toda a maioria, né? A grande maioria dos fazendeiros, proprietários agrícolas que eu conheço, são todos preocupados com a natureza, amantes da natureza, e aí tem uma minoria que faz queimada, que faz uma exploração predatória da natureza, que acaba sujando o nome do Brasil inteiro. Quer dizer, se você tiver um policial corrupto, você vai falar, a polícia é corrupta, não precisa todos serem corruptos. Se você tem um jornalista que se vende, você fala, os jornalistas se vendem no Brasil. Então, é obrigação da classe agrícola se preocupar com isso. É muito ruim para a imagem do Brasil. Essa semana agora, que passou, a Câmara de Deputados da Holanda votou pela não ratificação do acordo Mercosul-União Europeia e única e exclusivamente pelas posições ambientalistas do Brasil. Então, acho que isso devia estar na primeira linha da agenda do setor agrícola. Muito bem, Roberto Troster. Claro que a gente usou as informações do Roberto Troster, o conhecimento que ele tem do seu país natal, que é a Argentina, para nos explicar sobre esse momento aí dessa intervenção na Vicentim. Segundo o Troster, claro que tem que acompanhar os próximos desdobramentos, mas a princípio é apenas uma intervenção para salvar os empregos, a própria economia da Vicentim. Ela vai ser transferida para outras empresas, etc., e a vida segue. A princípio, foi o que o Troster nos disse. Agora, o mais importante mesmo é a sua avaliação do dólar, onde ele acredita que o dólar pode descer para casa dos R$4, enquanto que, nesse momento, o dólar está subindo mais de 1%, voltando para casa dos R$4,91. Quer mudar de palpite ou não, Roberto? Não mudo de palpite. Eu sugiro, o dia que o dólar estiver a R$3,99, você me dá uma garrafa de vinho. Muito bem. Vinho chileno. Se chegar a R$3,99 até o final do ano, eu te dou uma garrafa de vinho. Combinado, até o final do ano. Em ambos os casos, uma garrafa de 2 dígitos. Tá, mas eu vou te mandar um vinho chileno. Chileno, veneno. Argentino, vinho. Esse é o Roberto Troster, grande amigo. Obrigado, Roberto. Vamos em frente. Obrigado, eu gosto muito de você, João. E boa semana para você e para todo mundo que está nos assistindo. Viva o Brasil e viva a Argentina, Roberto Troster. Vamos em frente. Muito bem. Muito bem, amigos, a gente já fez esse resumo. Claro que, então, assim, dissipa-se, por enquanto, a preocupação com essa intervenção na Vicentim pelo presidente da Argentina, que será que estaria criando uma nova regra para o Roberto Troster? Não. E o importante mesmo é o problema econômico brasileiro, isso sim, né? Deixemos de olhar o vizinho, vamos cuidar do nosso quintal. E preste atenção que o Roberto Troster, eu insisti, por 3 vezes ele garantiu assim, na análise dele, que o dólar deve descer para R$4, até o final do ano, evidentemente. Então, toda a atenção e toda a informação é pouca para dirigir os negócios. A gente volta daqui a pouco com mais informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. E vamos em frente.